com alguns casos com a gente, mostrando de coisa mais simples possível, que vocês podem pedir, pede para ele faz, e não é uma criança de 12 anos como qualquer outra criança de 12 anos que gosta de tecnologia, e mexer no celular, você pede, ele já faz. Ele me mostrando o grupo de WhatsApp da escola, no qual eles estavam usando a inteligência artificial para fazer imagem, zoando os coleguinhas, eu achei isso genial, apesar de não ser bonito. Só que assim, mostrando, não sei quem perdeu no jogo para um personagem de um Goblin, aí mostrando que eles fizeram um desenho do menino perdendo para um Goblin, depois apareceu um outro personagem, sabe assim, isso é genial, é uma geração que vem aí, vai ser muito capaz do que a nossa, porque eles nasceram com as ferramentas já junto, né? Não sabem nem diferenciar online do físico. Então, a gente aprender a lidar com isso vai ser muito importante. E aí, como a gente pode usar a IA como um todo, tem um estudo de caso bem legal de consultoria, que eu gosto de fazer, da BCG, como que a gente conecta tudo isso para a empresa e extrair mais resultado. A ideia é a gente passar por tudo, mesmo que rapidinho, mas a gente consegue passar por tudo isso. Vocês responderam, e vocês responderam o que é a inteligência artificial de uma forma fascinante. Então tá aqui, ó. Essa nuvem de palavras foi montada a partir daquele formuláriozinho lá. Tem gente reclamando, tem gente falou comigo, formulário grande e tal. Fui mal. Mas teve. A teoria falou sobre eficiência. Vejam que é a maior palavra. Absolutamente certo, isso é muito bom. Até quem colocou nota 1 em conhecimento de IA falou de eficiência e automação. Então, a gente vê que sobre conscientização, com uma consciência interessante de para que a gente pode usar. Ninguém falou aqui de AGI, substituir ser humano, acabar com o emprego. Então isso é legal, a gente está falando de um grupo que entende o propósito que a gente está fazendo aqui. Tem alguns pontos de atenção, sim, isso é importante, complexidade é um deles, porque sim, não é fácil. Quem disser que é fácil, não é, mas é fácil de usar. E como é fácil de usar, à medida que você vai testando, você vai aprendendo. Toda vez que alguém me pergunta que curso de inteligência artificial você recomenda, eu falo usar. É abrir o chat GPT e usar no dia a dia. Sabe, não tem porquê. Claro, se você quer alguma coisa mais especial, mais direcionada, um curso de agentes, beleza, mas para o nosso dia a dia é pegar e usar. Eu quero aprender como usar de forma estratégica. Eu pergunto o chat GPT como é que você faz de forma estratégica. Pode falar. Muito além, porque depois de tanto usar, eu sou muito mais um heavy user do que um especialista, né? Apesar de que a ideia é que ninguém seja, mas há uma maneira diferente de se fazer muitas coisas, ou praticamente todas as coisas, mas muitas coisas. As minhas crianças, com a minha mãe, que tem 75 anos, estão usando de maneiras que são impensáveis. O meu sogro, que mora na roça, com a plantação de banana, está tirando foto e pedindo dicas sobre o que pode estar acontecendo naqueles buraquinhos ali da folha da banana. Né? Um cego recebe a foto de alguém que talvez a gente pedir para descrever, um de nós escrever o que está acontecendo nessa sala, a gente não tem tanto repertório. Mas com uma IA multimodal, você tira uma foto disso daqui e ele descreve em riqueza de detalhes até a expressão das pessoas, para saber como as pessoas estão. E um aprendizado que eu tive, eu sempre trago, tenha um mentor sobre esses assuntos que tenha menos de 12 anos de idade. E foi um cara do JP Morgan que falou isso lá no Silício, e eu anotei para sempre, tenha um mentor com menos de 12 anos de idade, porque é impossível desvio. Um negócio novo desse, a gente é viciado em olhar o problema que você tem e ver como é que essa ferramenta vai resolver aquele problema do seu atendimento, como é que vai resolver o problema da sua eficiência, o problema da sua planilha, e às vezes a gente nem precisa mais fazer aquele tipo de coisa. Assim como o Nubank botou lá no museu deles uma porta giratória que faz a detecção de metal, e alguém de outros bancos acabou dizendo, olha, mas você está fazendo gracinha, porque é lei, você é obrigado a pôr essa porta de segurança na sua agência. E aí o que ele respondeu foi, mas eu não tenho agência. Entre aspas, 3 pontinhos para a nossa situação agora. Não há possibilidade de ter um banco sem agência, né? E aí, quais são as coisas que agora já são possíveis, né? Porque essa tecnologia, certo, que ela já está disponível. A gente sabe que ainda é a ponta do iceberg, todo o dinheiro está para lá, muita mudança vem por aí, só que ela já está pronta. A quantidade de coisas que eu fiz nos meus últimos 2 meses, sem
falar em questões técnicas é inacreditável. Eu queria que meu dia tivesse 40 horas para fazer um monte de coisa legal e que isso desdobrou. Eu e meus filhos que começaram a melhorar as notas porque um tutor que vai ajudando eles na tarefa e ajudando a vovó tornaram o ensino hiper personalizado e muito mais divertido, né? A gente vai transformar o mundo disso aí. Potencializador, que é uma das palavras que foi pouco citada, mas que vale muito a pena reforçar e colocar ela em evidência, porque é isso, vai potencializar. E aí que tem o ponto, que muita gente fala do risco, do perigo, sim, tem, porque vai potencializar. Se a pessoa tiver má índole, vai potencializar essa má índole. Então é sempre sobre pessoas, Se a gente pega um governo cuidando de um IA ou direcionando para um lado ou outro, aí você tem perigo. Agora, o viés vai sempre existir, não há como retirar o viés. Você diminui e trata ele, mas o viés vai sempre existir. A questão é para que lado você vai aceitar esse viés dentro de uma inteligência artificial, porque ela é treinada a partir de informações de algum lugar. Sempre tem. Se eu gosto de calor, eu vou falar sobre o calor de uma forma diferente de quem não gosta. Não há como, por mais que eu tente ser isento sobre o tema. O interesse próprio. Por mais diversidade você trouxer para dentro do contexto, o melhor vai ser você pensar em todas as coisas. Já aconteceu, a gente tem muito projeto na área da educação incríveis que a gente só olha mexendo mesmo. Teve projeto que a gente colocou cores para gráfico de status de aluno e que depois veio, olha, daltônico não está conseguindo entender. E tinha leitor de tela para cego, mas e o daltônico? Então aí você começa, pô, é verdade, quem é daltônico não entende um gráfico colorido. Então você tem que pensar, sabe? Então assim, quanto mais pessoas diferentes você trouxer para a roda, mais você vai conseguir pensar em todo mundo. Duas palavras super importantes para o momento, dependente de idade, classe, cor, etc. Vontade e curiosidade. Depende do que você tem vontade, vai ser potencializado. Aqui, por exemplo, já me deu eu agora só penso em prompt. Então, na hora que você falou isso, eu tenho esse prompt super legal de descrever para um cego essa foto e saem respostas incríveis. E eu nunca tinha feito isso para daltônico. O que é que você me sugere para descrever isso daqui ou essa apresentação para que um daltônico compreenda? Imagina a minha habilidade, meu letramento, digamos assim, no assunto do daltônico, eu não sei absolutamente nada. Eu não sei como é que eu me comunico, mas instantaneamente, se eu tiver a vontade e a curiosidade, eu já tenho o assistente ao meu lado para me ensinar tudo que já existe sobre isso no mundo. É simples assim. Tem que eu vou dar uma palestra, vou falar para mais gente que não tem galera de TI. Eu sempre falo que eu gosto de trazer informações para que quando a TI disser que é difícil, ele dá aquela valorizada. Não é não. Eu aprendi que dá para fazer assim ou assado. Isso aí não é da noite pro dia, né? Não, abre um chamado lá que a gente vai ter que investigar. Criar um gráfico do Gartner, que eu misturei as tecnologias emergentes com a inteligência artificial. Para mostrar o seguinte, em resumo, esse gráfico e toda inovação acaba passando por isso. Ele começa com um gatilho, ele passa no pico da expectativa inflada, ele desce no vale da desilusão e aí ele começa a andar. A IA generativa está começando a cair. Por quê? Muita gente não está tendo resultado. Só que isso é comum, de novo que eu falei que o pessoal tem dificuldade aqui no Brasil com o erro. É comum não ter resultado. A gente, lembra que a inovação, eu falei, vai errando e acerta. Então quando você pega, a mídia adora, 90% dos projetos de tecnologia falharam sim, porque eles são feitos para falhar, para aprender a fazer o próximo. O problema é quando você faz um projeto de 5 milhões e falha nele. Aí está o erro. Pega um projeto de 5 milhões e fala assim, o que eu faço para com 100 mil ter uma primeira versão e validar? E depois de novo, depois eu jogo fora. Mas aí você vai errando com forma pequena. Aí a gerativa ela vai passar por isso. E eu tenho certeza absoluta que meio ou final de 25 ela já está na tal rampa de esclarecimento. Começa a ter. E aqui eu coloquei outras, até para demonstrar o sucesso. A visão computacional é um exemplo. A visão computacional a gente usa em tudo e nem se fala dela. Você desbloqueia o celular com o seu rosto, você vai fazer um pagamento, você usa o seu rosto, ali é uma IA, é uma visão computacional. Então assim, e aí tem alguns outros, as tais aplicações inteligentes também, o pessoal já está começando, que é o quê? Você tem IA hoje em muitos softwares, análise preditiva, você vai, o que é melhor comprar, o que é melhor vender, recomendação em e-commerce, que isso já funciona há muito tempo. E aí já é a IA que já nem fala tanto. Eu coloquei aqui. Sabe o que eu me lembrei aqui agora de casa? Lembra quem ouviu essa frase? IBM. Quem foi? Foi IBM, né? Hã? Não foi da IBM, não?
mas quem que ouviu a palavra foi o Bill Gates. E eu, antes de falar essa frase, eu comecei a pensar, putz, daqui a pouco parece que essa frase vai virar real, de novo. E realmente pode ser que não faça mais sentido você ter um computador em casa. Mas eu falo que quando sai o iPhone, ninguém vai pagar uma geladeira, o preço de uma geladeira no celular. Talvez naquela época, a informação que ele tinha, eu também diria a mesma coisa. Mas tem sempre, né, nós somos privilegiados de sermos contemporâneos de muitas mentes fascinantes. Então, a gente ser contemporâneo dessa de Bill Gates, Steve Jobs, tanto para tá aqui o Pedrão, tava o Léo, tem muita gente aqui boa aqui, que não tá Augusto, que ajuda a ver diferente. Ó, o Xoxinho que eu falei, o fora da caixa, pensar um pouco diferente. Aí tem algumas outras que eu quis destacar aqui, ó, que tá começando a crescer. O que foi? Aí, começando a crescer bastante, e a gente ainda vai ver um pouco que elas estão batendo. Os tais super apps, o super app do banco tá, você faz tudo em um lugar só, e esse está começando a dar uma descida. Tem muitos que morrem aqui, né? Que caem no vale da desilusão e desaparecem. Tem outros que começam a ter muita utilidade. Eu não coloquei aqui, porque não é o tema, mas blockchain é um exemplo. Eu já vejo gente falando, blockchain morreu. Tá louco? Blockchain está sendo usado. Pois é. Só que a gente parou de falar, parou de ficar nessa conversa toda. Então, esse é um caminho cada vez mais. O tal Digital Twin é fantástico, os gêmeos digitais. A gente está fazendo um projeto que é uma empresa, por NG, não posso dizer quem é, mas é quilômetros por mês de pessoas indo visitar galera do agro para entrevistar. Eles precisam entender os desafios, como é que está 20 mil quilômetros. A ideia é colocar isso numa IA para que pelo menos sejam só 5 mil, para que eles conversem com uma pessoa que simule aquele produtor de soja no interior do Mato Grosso, não precisa ir até lá para poder fazer perguntas simples e entender o dia a dia. É o tal conceito dos gêmeos digitais. E aterrissando, né, isso de distribuição, as coisas estão distribuídas lá. Imagine que todos os centros de distribuição do mundo têm algumas similaridades. Empilhar coisas, aproveitar o espaço, se movimentar o mínimo possível. E com o tempo nós ali vamos aprender de uma maneira diferente. Mas aí é só na nossa intuição, empirismo, a gente vai testando. E às vezes você testa na vida real, é muito mais caro. Até o tamanho, a forma. Quando você faz um gêmeo digital, eu achava que era pessoa, eu achava que era clone, avatar, depois que eu fui compreender. É você pegar toda a explicação e a lógica de uma fábrica, por exemplo, e simular virtualmente quais são as possibilidades e botar para que ela também crie novas possibilidades. Daqui a pouco a gente entende que tem as fazendas, por exemplo, vão sem prédios, que é muito melhor do que bem legal. E essa simulação vai ser desdobrada a partir de agora. A própria NVIDIA fez o lançamento dela começando a falar disso daí, né? O próximo passo, a gente ainda está descendo, antes de subir, eles já estão falando da computação física, né? Da IA física. De plantio, então eles aprenderam que importar estava muito caro, eles verticalizaram. Só para ter uma noção, já tem fazenda vertical para hortaliças, 1 tonelada por dia de design em São Paulo. O presente, às vezes o parente, o que eu dou de presente? Aí, o que eu dou de presente? Compra Robux para ele no robô, que ele quer. É isso, ele quer o dinheiro no jogo. Então assim, é uma moeda que ele está usando. E ele tem exatamente um Digital Twin dele lá no jogo. E ele joga vários jogos dentro de todo aquele ecossistema. Então assim, e essa geração, daqui a 10 anos, está no mercado. Oi? Já joguei. Alguém já jogou Roblox Olha o aprendizado que eu tive com isso quando eu gosto de jogar, não sei quem falou também que gosta de projetar, fica piado nesse negócio. E eu falei, agora eu quero jogar com você, eu quero ficar com você já que eu estou à distância. Quando eu fui jogar, existem regras, existem lógicas sociais completamente diferentes. Eu tentando aprender, eu comecei a pular lá no meio do grupinho que estava lá. Aí ela me ligou, você não pode ficar pulando desse jeito na frente dos outros. Eles vão achar que você é louco, vai todo mundo embora. Eu falei, caralho, é outro idioma, outro planeta, outra regra social. A gente não consegue compreender isso. Mas eu passei vergonha perto dos amigos, né? Eu desfiz o grupinho deles sem saber, só estava acertando. De quando lançou a tecnologia de reconhecimento facial, o tanto que ela errava. Quando lançou, não, quando eles começaram a mensurar. Então, em 2010, ela beirava 30% de erro. Reconhecimento facial, igual a gente tem no celular para entrar num prédio, por aí vai. Em 2017, ela já estava bem abaixo de 5%. Para vocês terem uma ideia, nós humanos estamos aqui.
Então é uma tecnologia que já superou o ser humano, que a gente já consegue usar no dia a dia sem nem perceber e tem muito menos investimento do que a IA generativa. Então assim, com base nisso, é impossível prever o futuro, como o próprio Jack Ma falou, mas olhar para o passado e pegar alguns aprendizados ajuda bastante. E esse é o que mais me chamou a atenção. Se a computação visual, o reconhecimento visual, com bem menos investimento, em 5 anos superou o ser humano, aí a generativa ela vai atravessar. Só que você não usa o reconhecimento facial sem você, humano, dar um start e sem do outro lado alguém conferir. Para mim, aí a generativa vai ser exatamente o mesmo jeito. Alguém inicia, alguém no outro lado confere. Então esse é um caminho que eu acho que é importante. Deixa eu passar aqui, ó, que é legal, até para vocês entenderem um pouquinho da sopa de letrinha. A gente tem o ChatGPT, que todo mundo conhece, usa muito. O Google tem o Gemini, que o Google está tentando muito emplacar, mas ao menos para a gente, nos nossos testes, foi a... Tem ninguém do Google aqui não, né? Que eu vou criticar. Foi a pior possível. A Gemini ainda tá bem devagar. O Gemini é muito, mas o Llama está funcionando muito bem. E o Llama tem uma vantagem de open source. O Llama está trazendo o on-premise de volta. Essa coisa das verdades absolutas que quebra, né? Muita gente, não, eu só uso nuvem. Agora, você tendo IA, que você pode colocar dentro de uma infraestrutura sua, o pessoal, eu queria ter uma máquina minha. Você está trazendo essa conversa de volta. O Cloud da Anthropic, para a gente usar junto com o time de desenvolvimento, o Cloud é o melhor que tem, o melhor modelo. Então, assim, para o dia a dia dos devs e tudo mais, funciona bem. A DeepSeek, que veio fazendo um barulho colossal recente, né? Que eu vejo de vantagem da DeepSeek. Ela é open source também, então você pode conseguir, que é o que está todo mundo fazendo, ver como eles fizeram e já estão criando outros modelos, né? A partir do que foi feito. Explica o que é open source. Gente, open source é o seguinte: a pessoa, quando desenvolve um projeto, ela desenvolve a partir de código-fonte. O open source, ela coloca isso publicamente. Eu colei muito com o pessoal da IA Brasil e acredito que os valores bateram muito, porque eu nasci de comunidade open source. Eu, como dev, ali na época do Mirk, os devs atrás do computador se relacionavam através de código com outras pessoas. E aí a gente criava soluções. Os caras contam piada em 0 e ri. É literal. E a gente criava soluções e subia o código, mostrava esse código. Então tem repositórios que você entra lá e vê tudo que foi feito, como foi feito. Isso para a ciência como um todo tem uma contribuição absurda. Eu vou mostrar um gráfico que até mostra um pouco essa origem disso tudo. Porém, nessa época, as comunidades cresciam em torno de pessoas que contribuíam. E aí, toda a comunidade, que tinha muita gente querendo vender demais, querendo fazer as coisas, criando muito conflito, as comunidades morriam. Eu fui moderador da Java Brasil e PHP Brasil durante anos. A gente chegou a sair em muitas revistas como as melhores comunidades. E a regra que a gente tinha lá era, se alguém tentou vender, tira. A pessoa se torna, a gente ia subindo, né, ancião, ia subindo níveis, assim, igual joguinho. Mas a pessoa só sobe de nível se ela contribui muito, ponto final. Isso. Não tem conversa. Então você ia estabelecendo regras de convivência totalmente digital, e isso em torno de código. O MIT chegou a estudar os programadores que trabalhavam com open source. Por quê? A pessoa trabalha o dia inteiro. No final do dia ela desliga o computador e liga de novo um outro, às vezes desliga o da empresa, liga de novo um outro, para fazer o quê? Programar. E de graça, e mostrar isso para todo mundo. Aí eles começaram a estudar por que as pessoas faziam isso. Senso de propósito. Eu estou desenvolvendo algo porque, para mim, isso aí vai ser importante para a comunidade. Mas olha, alguém ter conseguido ter a bênção de aprender tanto quanto eu aprendi nos últimos 2 anos, fazendo esse papel de tentar compartilhar os conteúdos e moderar as comunidades. Tem uma hora que você passa um dia inteiro separando espuma, né? Porque se conversa, se distrai, se divaga, as pessoas se perdem, né? Então, por exemplo, quando a gente tem muita gente no espectro autista, ele tem uma dificuldade de socialização, ele começa a falar bastante dentro de um grupo que tem 1000 pessoas, mas a gente vê em um grupo e eu participo, acho que são 34 grupos que eu organizo ali e eu participo. Meu trabalho é WhatsApp, pô, trabalho, passo o dia no WhatsApp. Eu lembro dessa história do DeepSeek e a atenção que eu queria chamar para vocês aqui é sobre distrações, aquilo que realmente é relevante. Muitas das vezes as comunidades, talvez as de código aberto não, que o foco é um pouco diferente, elas se distraem e passam o dia inteiro, a gente passou uma semana falando de DeepSeek. E no final da linha,
impacta muito pouco o nosso dia a dia. Talvez a camada de quem está aí fazendo grandes investimentos, analisando para onde vai colocar toda uma energia estrutural ou financeira. Mas para o nosso dia a dia, para a nossa operação, aquele tanto de notícia que surge é tão somente para prender a nossa atenção, para nos manter ali para ver anúncio, para vender anúncio de mídia. Essa é a missão de mídia. Então, assistir o filme de 2 anos de discussão todos os dias no WhatsApp, eu leio todas as mensagens, me ensinou isso, para a gente tomar um cuidado com aquilo que não vai fazer menor diferença e deixar passar uma série de conteúdos que às vezes uma pessoa postou, eu costumo reforçar, vocês já viram que eu estimulo no grupo, ou do tipo, peraí, fala um pouquinho mais disso daí, dá um exemplo. Isso aí dá para usar dentro de uma escola, isso aí dá para usar dentro das finanças também. DeepSeek, praticamente todo mundo ouviu, né? Inclusive a minha mãe veio me perguntar o que vem a ser esse negócio de DeepSeek. A mensagem da minha mãe do tipo, pô, você investiu esse tempo todo e agora parece que acabou tudo? Não, mãe, calma. Diga aí. Teve gente do mundo inteiro que contribuiu. Pois é, isso foi inesperado, então, né? Sabe, aí... na hora que veio essa... Mas aí essa manchete já não vai. Isso também eu acompanho muito notícias. Na hora que se corrige, caiu 1 trilhão as ações. No outro dia subiu 800 bilhões. Essa não vira notícia. Não. Caiu um pouquinho. Essa não vende. Essa notícia não vende tanto. Agora, compartilhando de novo essa ideia, eu falo, pô, percebe sim. Eu fui à China, eu fui com esse medo. A China é maravilhosa. A China real, a China por dentro, a China fora de Xangai, de Guangzhou, de Shenzhen. Até ali é maravilhosa a maneira como se pensa, mas quando a gente vai para dentro, eu sempre fui dentro de fornecedores de joias, né? Matéria-prima, fazendas de pérola. Então, um grande, que eu considero amigo lá, que é dono de fazenda de pérola. O que eles querem é nos servir, eles querem nos receber. É uma honra para o dono daquela grande empresa cozinhar para você. Se você topou ir para a casa dele, hoje a gente faz pedidos lá na China em que a gente não paga. Quando a gente entra, paga só depois. Quando a gente vai numa feira e não conhece, não tem relações, você já tem que entrar sem saber que empresa é aquela com 30% de pagamento. E quando você pede um recibo, não sei quem já fez negócio com a China, eles te dão um pedaço de rascunho escrito, eu recebi $30 mil, e é isso que você tem. Então a gente tinha um grande medo. Sobre a parte tecnológica, eu estive lá, né, desde 2014, eu ia umas 3, 4 vezes no ano, eu vi esse plano 2015 e 2025 deles, inteirinho. Vocês sabem o que é ou não? Porque eles têm um plano de Estado, né? Independente dos problemas do passado, eles têm um plano que é uma empresa. Para vocês terem ideia, o cara que é o prefeito de uma cidade ou o governador de uma província, ele tem um plano de carreira, ele disputa com o outro. Porque não é igual aos nossos estados, que tem o estilão mineiro lá, ele quer ser promovido para a próxima província maior, até ele ser promovido a governar a província de Xangai. E esse plano de 10 anos, em 2014, eu não estava tão antenado com o IA, não tinha zero, cara. E eles colocaram escrito no plano, em 2025 a China vai ser a maior potência de IA do mundo, porque nós estamos vencendo a etapa de vender produtos baratos, de ticket baixo. A gente começou a ficar caro, a população evoluiu, a gente já pode consumir coisas a mais. Muitas empresas foram para a China e eram para produzir lá, para exportar para o resto do país. Quando eles perceberam o tamanho do mercado chinês, muitas dessas fábricas hoje trabalham só para atender a própria China. Mas, por fim, desmistificar essa questão. Sim, existe uma ditadura, não sei, né? Mas assim, você não tem eleição, mas é um país muito pró-mercado. E eu acho que o grande dilema que a gente tem aí, eu falei disso ontem, é o quanto vai ser difícil a gente competir. O dilema é isso, né? Você não tem uma resposta. Em 2014, a gente já era totalmente filmado na China em tudo que você faz. Você é registrado do início ao fim e sabe-se lá se até dentro do banheiro. Acho que não, mas toda essa informação é do governo. Você mostrou Jack Ma. Jack Ma se desentendeu um pouquinho com o governo. Desapareceu, porque você é sócio do governo lá. Quando você fica muito grande, ele vai pedir satisfação e essa satisfação precisa ser dada. Mas existem algumas questões que aceleram muito o desenvolvimento. E eles não são, pelo menos em tudo que eu vi, e eu fui muito para dentro do interior da China ali, essa questão de escravidão, algo diferente do que a gente pode ver como um trabalho muito forçado e mal remunerado no interior do Pará. Isso aí eu não vi nada de diferente em relação a isso. Mas eu via, por exemplo, aqueles pilares do Maglev, que hoje a quantidade de trilhos que eles têm para trem de alta velocidade é maior do que a soma do mundo inteiro.
E eu via esses pilares subindo, e eu perguntava sempre para as pessoas da fábrica, eles falam, olha, se a sua família, aquela terrinha sua é da sua avó e você tem uma cultura, ele vai chegar lá e ele vai te dar uma terra boa, mas você tem 120 dias para sair. E ninguém contesta, então fica muito difícil a gente ir e vir em tantas discussões, em tantas distrações, e a gente não consegue chegar em consenso. E a outra é esse volume de informações que é a base para se treinar IA. Como a gente tem uma série de questões éticas e barreiras, eu me pergunto, qual a chance que a gente vai ter de competir, se a gente for fazer isso, se tantos dados lá são imputados para treinamento? E muito provavelmente de saúde, todos os dados de saúde da turma toda, de 1,5 bilhão, né, de pessoas, estão alimentando essa inteligência. Fica o dilema, essa resposta eu não tenho, se eu vendo a minha privacidade para a evolução, ou se eu prefiro ficar atrás e que provavelmente serei engolido, né? Porque, né? Quer testar carro autônomo? Testa ali. Vai lá. Enquanto você não matar ninguém, não quero saber de você. Mas se matar alguém, a gente vai conversar. Né? Startup de 6 meses que tinha lá que já valia 4 bi de dólar. Mas por quê? Porque eles tiveram acesso às câmeras de trânsito de Hangzhou, que era o quê? Sei lá, Hangzhou é uma cidadezinha do interior com 15 milhões de pessoas, né? Onde está o ali? Onde está o ali. Então, ela já valia tanto porque ela tinha acesso a tanta informação para desenvolver a inteligência dela que eu já vi um potencial lá na frente. Então, isso que me chamou a atenção. Ali em Hangzhou foi uma das que os nossos fornecedores estão um pouquinho depois em Yiwu. Passa em Hangzhou, né? Eu nem sabia muito dessa história de Hangzhou. Mas sobe-se, um dono de negócio não vai topar um negócio desse. Imagine um lugar em que você faz um metrô sem ter cidade em cima. Para pensar do ponto de vista do tanto que é melhor você não ter que se preocupar com tudo que tem em cima para fazer o metrô embaixo. Então eu vi lugar que tinha um metrô e depois que veio a cidade. E a parte de ecossistemas eu ainda achava que era uma fraude. Porque tinha todos os prédios vazios e aqui são os laboratórios e aqui é a parte do trem e aqui é a parte da importação. Então na área de robótica ali onde é a DJI, em Dongguan, se você entra com as startups, todos os insumos, né, os circuitinhos que você precisa estão ali, né? Todo o comércio do bairro, toda a região e lugar das pessoas morarem foram planejados. É difícil competir, viu? É difícil competir, porque enquanto a gente às vezes se distrai, o Léo me cutuca muito nisso. Muitas das vezes eu mando mensagem pro Léo e é o Léo que tem uma visão fantástica, ele já fala, Lê, distraction. Fala, sério, porra, achei que era legal esse negócio aí. Então deleta essa merda. Tá, atenção! Ale! Acabamos de invadir a casa do Pedrão, galera. Mulher, criança, adulto, um monte de idoso igual eu aqui, pra falar sobre mudança do Brasil. E já tem recado da turma, direto da casa do Pedrão. 3, 2, 1 e... É Brasil!